Ô, gente, vamos falar sobre a carta da morte. A carta da morte, ela é o arcano de número 13. É 13 no tarô, né? Então, essa carta é uma carta bastante poderosa, mas ela também é uma carta muito mal compreendida, tá? Muito mal compreendida. Muita gente associa, quer dizer, muita gente que não conhece, né? Associa a imagem a, assim, a morte, morte física. Mas não é bem exatamente isso que ela significa, não. Porque a carta da morte, ela significa uma transformação profunda, encerramentos inevitáveis, ela significa também renascimento, tá? Renascimento quando você deixa para trás aquilo que está velho, tá? Quando você deixou para trás aquilo que está velho, com certeza, consequentemente, houve um renascimento, né? Essa imagem tradicional da morte, ela muitas vezes ela mostra assim, muitas vezes não, né? Praticamente todos os baralhos, né? Ela mostra um esqueleto com uma armadura negra, cavalgando assim em cima de um cavalo branco e ela carrega uma bandeira, tá observando? Essa bandeira é uma rosa branca. Essa rosa, ela tem 5 pétalas. O que que isso significa? Ela significa a purificação e a regeneração, tá? Então, ao redor na imagem, né, ao redor desse cavalo, né, é, aparecem assim figuras de diferentes idades, posições sociais, tá vendo? Que reconhece a imagem assim do processo do inevitável, né? Então, tá dizendo que a mudança, essa carta diz que a mudança é algo universal e que todo mundo enfrenta, tá? Vocês podem ver, ó, um monte de gente, ó, um papa, criança, gente, tá vendo aqui, ó, uma coroa caída aqui, quer dizer, crianças pobres, uma coroa. Então, quer dizer, tá querendo dizer que esse processo é inevitável. Essa mudança é algo universal que todos enfrentam. Tá vendo? Não tem diferença de classe social. Não tem. Essa carta, ela lembra que o fim é apenas o começo e que para algo realmente vir a florescer é preciso de espaço em nossas vidas, liberando tudo aquilo que não serve mais, porque a carta da morte, ela, como eu falei, ela não é uma morte física. Às vezes ela até significa morte física, tá? Às vezes, mas nem sempre, tá? O foco dessa carta não é a morte física, o foco dessa carta é, é final de ciclo. Então, quando o louco, na jornada dele, se depara com a morte, esse encontro, né? Esse encontro significa é um ponto assim crucial na vida do louco. Porque o louco, ele após que ele aprendeu a entregar-se, a confiar no enforcado, o louco, ele acaba sendo confrontado com a necessidade de encerrar capítulos e soltar aquilo que está impedindo o progresso dele. Porque a morte, ela é uma carta de encerramento de ciclos. Eu vou falar isso várias vezes para que vocês aprendam. A morte é uma carta de encerramento de ciclo. Então, nesse momento que o louco encontra com a morte, marca a aceitação. O louco, ele passa a aceitar que certas coisas precisam chegar ao fim para que o crescimento aconteça. Que o louco tem que deixar para trás coisas que são velhas para que ele possa ganhar coisas novas. Eu não estou falando coisas físicas, eu estou falando de tudo, tá? Eu estou falando de novas experiências, tudo que seja novo. Então, a morte, ela ensina para o louco que a verdadeira transformação só acontece quando a gente tem coragem de deixar ir e permitir que o novo tome conta do lugar, né, no lugar do velho.
tá? E isso acontece muito com a nossa vida, porque às vezes a gente fica se apegando a uma coisa, a uma situação e não deixa o novo chegar. Você se apega ao velho, apega ao velho, apega ao velho, né? Fica se apegando ao velho o tempo todo e você não se permite que o novo chegue. Então, é isso que a carta da morte significa. Ela significa que você precisa fechar ciclos, né? Isso é fechamento de ciclos para que o novo chegue. A morte, ela é um arquétipo assim profundamente enraizado em todas as culturas ao redor do mundo, tá? Então, na mitologia, ela frequentemente simboliza não apenas o fim, vamos dizer assim, mas também a regeneração, a continuidade da vida. É o seguinte, gente, a roda gira, a fênix renasce das cinzas. Então, tudo isso reflete na essência desse arcano, tá? A morte, ela é uma força imparável, não é verdade, gente? E essa força imparável, ela nos leva a encarar o inevitável. As suas cores, a presença de uma paisagem no fundo, com o nascer do sol, observa, não tem isso, o nascer do sol? Então mostra que após os períodos sombrios, a luz sempre retorna, tá? É isso que significa. Nesse fechamento de ciclo, seja lá o que esteja acontecendo na tua vida, um emprego ruim, um relacionamento ruim, qualquer coisa que vocês imaginam na cabeça de vocês, a carta da morte, se aparecer, sempre vai representar vai representar um fechamento de algum ciclo. Porque nessa leitura, quando a carta da morte aparece, ela traz uma mensagem bem clara. Ela diz assim: algo em sua vida está chegando ao fim. É hora de abraçar essa transformação. Embora o processo possa ser doloroso ou assustador, ele é necessário. Ele é necessário para que novas oportunidades surjam, tá? Então, a carta da morte, ela pede para você aceitar a mudança, confiar no ciclo natural da vida, porque a carta da morte, ela é uma carta de libertação. Aquela libertação que remove o peso do que já se cumpriu, já cumpriu o seu propósito, tá bom? Quando a gente está falando de amor, está falando de relacionamento, a carta da morte, ela indica encerramento de ciclo. Seja o fim do relacionamento, seja uma transformação significativa dentro dele, tá? Mas, para os solteiros, a carta da morte, ela surge assim com uma necessidade de abandonar velhos padrões, velhas bagagens, tudo isso, esses velhos padrões emocionais, velhas bagagens emocionais, antes da gente se abrir para o novo, tá bom? Em questões de saúde, a morte, ela simboliza para a necessidade de mudanças radicais. Mudanças radicais, mudanças de hábitos, mudanças de estilo de vida. A carta da morte, ela geralmente, ela é um alerta para a pessoa deixar de lado comportamentos prejudiciais, tá? E ela fala para a pessoa abraçar uma nova abordagem para ela cuidar de si, tá? No aspecto financeiro, a carta da morte, ela sugere novamente fim de ciclo. A carta da morte sempre será fim de ciclo, tá? Tá na hora da pessoa abandonar investimentos que não estão trazendo retorno. Tá na hora da pessoa repensar a forma com que ela lida com dinheiro, tá? Essa carta também, na parte de finanças,
ela também indica que após fase de encerramento vão surgir essas novas oportunidades. Quando a gente está falando em termos profissionais, a gente está falando em termos de trabalho, a morte, ela representa o encerramento de um emprego, o encerramento de um projeto ou o encerramento de um caminho profissional, tá bom? Embora isso possa parecer assim meio assustador, vamos dizer assim, no início, mas ela indica que essas mudanças vai abrir novas portas, né? Vai abrir novas portas para algo mais alinhado com os objetivos e com os valores da pessoa, tá? Então, em questões familiares, a morte ela pode simbolizar mudanças dinâmicas, mudanças de ciclos, tudo isso que vai estar se fechando, tá? Pode ser assim um momento, vamos dizer assim, de deixar para trás conflitos antigos, padrões familiares que já não têm mais lugar no presente, bem assim, tá? Então, gente, a carta da morte, ela também tem seu lado sombrio. Quando a carta da morte, ela tá mal aspectada, ela significa resistência à mudança, medo do desconhecido, dificuldade em desapegar daquilo que não serve mais. Ela pode indicar que você está segurando algo que precisa ser liberado. Você está prolongando ciclos, ciclo de dor, ciclo de estagnação. Então, voltando aos relacionamentos, a carta da morte ela pode se manifestar como uma incapacidade de seguir em frente, sabe? De deixar de lado conexões saudáveis, sabe? Que não são saudáveis, desculpa. Então, mas em outras áreas também pode ser medo de encarar novas oportunidades, apego a uma falsa sensação de segurança nas outras áreas, tá? Isso também serve para a parte de relacionamento também, tá bom? Então, para a gente concluir, a carta da morte, ela nada mais é do que uma lembrança poderosa de que o fim é parte natural da vida. Porque a carta da morte, ela nos convida, gente, a abraçar convida a abraçar o ciclo de morte e o ciclo de renascimento. Ela fala para a gente aceitar que para algo novo crescer, é necessário soltar o velho, tá? Ela diz que, embora o processo de transformação possa ser desafiador, a morte, ela oferece uma promessa de renovação, de um futuro mais brilhante, porque a morte, ela é uma carta de libertação, uma carta de coragem. Gente, e acima de tudo, ela é uma carta de fé nos ciclos universais, aqueles ciclos que nos guiam para um caminho mais autêntico, para um caminho mais pleno. Porque a morte, a carta da morte, não é uma carta para a gente temer, é uma carta para a gente reconhecer como um portal para um renascimento poderoso, um renascimento necessário. Então, a gente precisa abraçar a mensagem de que a gente vai encontrar força, vai encontrar clareza para criar uma vida mais aliada com o nosso propósito, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos que ficaram aqui, tá? Muito obrigada mesmo. Peço, dá um like, curte, compartilha, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom, gente? Fiquem com Deus e bye, bye.